feliz. Vocês não têm assim noção da alegria que eu tô de poder estar aqui com vocês essa manhã. Mas assim, eu tô literalmente transbordando de alegria, da graça mesmo do Senhor sobre as nossas vidas. Então, corre, eu vou orar. E bom dia, Deb, linda, Josi. Ah, meninas, que saudades. A Rafa lá da Noruega, coisa linda. Deus abençoe, querida, que presente lindo que você me deu. Obrigada. Mas nós ainda vamos nos abraçar, viu, Sônia? Você pode ter plena convicção disso. E eu creio que esse dia está em breve. Eu quero ter a honra de te honrar, minha irmã, de tanto que você é presente nesses cafés. O Senhor ainda vai me dar a graça, querida, de te honrar. Em nome de Jesus Cristo. Japão te acompanhando. Uhul! Gente, coisa mais linda, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Obrigada pela graça, Deus, da gente compartilhar a tua palavra de uma maneira tão linda, de uma maneira tão assim... Ah, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Nós te amamos. Então, eu vou orar, você vai continuar mandando esse aviãozinho, nós estamos de volta. E eu quero falar pra vocês algo, a próxima mentoria. Gente, vai ser um saque no inferno. A próxima mentoria vai ser um saque no inferno. E eu estou, assim, totalmente disponível para o que Deus vai fazer. Aguardem! Bom dia, Londres! Bom dia, Caraguatatuba, São Paulo! Bom dia, Portugal! Uhul! Esse ano ainda estarei em Portugal. Não vou falar onde ainda, nem quando, porque a conferência lá já foram encerradas as inscrições. Oh, mas eu vou estar em Portugal ainda esse ano. Uhul! Também vou estar em Uberlândia. Bom dia, Bahia. Uberlândia. Ai, as inscrições também já foram encerradas, gente. Oh! Mas vamos lá. Então, bora, eu vou orar. Vocês vão mandar aviãozinho. E eu creio num derramar da graça de Deus nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos lá? Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer por essa manhã, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por essa agência do Mulheres Ensinando Mulheres, Pai. Que o Senhor me deu a graça de liderar, Jesus. Pai, quanta graça, Senhor, de liderar, Pai. Quanta graça, Senhor, de liderar, Pai, essa igreja que se chama, esse ministério que se chama Mulheres Ensinando Mulheres, que tem como objetivo mesmo, Deus, levar, Pai, a tua palavra, a genuinidade da tua palavra, com temor, Deus, aqui de Belo Horizonte até os confins da terra. Obrigado, Senhor, por cada mulher que tem se ajuntado nesse ministério, que tem abraçado essa ideia. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, e nós queremos declarar nessa manhã, nós somos totalmente dependentes da tua graça, somos totalmente dependentes do teu favor, somos totalmente dependentes daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Pai. Nós queremos repreender, Deus, nessa manhã, Pai, todo espírito de intimidação, Senhor. Todo espírito, Senhor, que venha tentar ocupar lugar na nossa mente, no nosso coração, que caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para sermos cheias da tua presença. Estamos aqui, Pai, para sermos cheias da tua presença. Deus, o teu Espírito Santo, ele tem lugar aqui na nossa vida, ele tem lugar no nosso coração, ele tem liberdade de ministrar sobre nós todo o poder, toda a exortação, todo o ensino, toda a consolação. Nós somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo. Venha, Senhor, faz maravilhas, Deus, na nossa vida essa manhã. Essa mesa, Pai, é tua. Alimenta-nos, Senhor, nessa mesa, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom dia, pastor Léo, da Igreja Batista Getsemane, ali do Buritis, parceiros nossos de caminhada. Ô, homem de Deus! Ele tá aí, ó, marcou a mulher dele. Bora. Tá vendo, gente? Que gracinha. Os homens entram, os pastores entram, marca as mulheres. Ô,
gente, é muita graça de Deus, né? É muita graça de Deus na nossa vida. Meu Deus, Carolzinha tá sumida, tô com saudade de você. Sayonara, ai amiga, como eu te amo. Ontem eu passei a manhã recebendo de você, numa live linda sua. Você é uma inspiração pra minha vida, amiga, e você sabe disso, né? Eu nunca vou esquecer, minha amiga, o tempo que você cuidou de mim, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor. Eu te amo demais. Gente, eu queria ficar nessa mesa só batendo papo com vocês. Que delícia! Ai, Jesus, obrigado! Ai, gente, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Olha, mulherada lá do Ceará. Eu vi também mulheres aí de Campo Grande. Eu vou estar em Campo Grande. Ainda tem vagas, viu, gente? Campo Grande, na Igreja Batista... Peraí, Igreja Batista Central, se eu não me engano. Eu vou postar depois. Pastora Daiane. Agora, dia 6 e 7 de outubro. Se você é aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu confundo esse Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você só venha. Também vou estar no Rio Grande do Sul esse ano ainda. Vou estar em Timóteo. Tem alguma mulher de Timóteo aí? Ai, gente, eu amo muito vocês. Vou estar pertinho de vocês, de Patinga. Corre pra Timóteo, minha filha. Corre pra Timóteo. Igreja Metodista Central. Isso mesmo. Lá de Campo Grande. Pastora Tânia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu aquietar, né, meu coração. Ai, como está a sua agenda do Sul? Pastora Séries. Vou estar aí com vocês em Novo Hamburgo, nos dias, acho que 17 e 18 de novembro, tá bom? Gente, obrigada. Que o Senhor possa mesmo agora aquietar nossa alma, ter misericórdia da nossa vida e que a gente possa mesmo escutar o Espírito Santo de Deus. Ó, a Patrícia, lá de Timóteo, da Igreja Batista Central, lá de Timóteo, tá falando aqui que as inscrições ainda estão abertas. Mulheres do Vale do Aço, junte-se a nós lá em Timóteo nos dias 20 e 21 de outubro. Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, gente, agora vamos aquietar o nosso coração, vamos parar de escrever, né? Vocês sabem que eu gosto de deixar aberto o nosso café para vocês colocarem os versículos, porque esse café desse tempo não tem resumo. Por que que essa mentoria não tem resumo? Para que vocês possam pegar o caderno, pegar a caneta, pegar a Bíblia e anotar, deixar anotado aquilo que Deus ministrou de uma maneira mais forte no seu coração. É por isso que eu não deixei a nossa preciosa, que está aí também, Miriam Delfino, fazer os resumos. Porque nós precisamos avançar. Nós precisamos parar de usar muletas. Nós precisamos nos agarrar ao Senhor e buscá-lo com todo o nosso coração, alma, força e pensamento em nome de Jesus. Amém? Então, a partir de agora, vamos começar a nossa mentoria de hoje, com um assunto muito importante, e nós precisamos mesmo clamar que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação ao nosso coração. Esse é um assunto, gente, que infelizmente não é tão falado dentro da igreja. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda são presas nisso. A maioria das pessoas, elas dependem, sabe, de ter e não de ser. Infelizmente, os filhos de Deus, eles não podem aprender a viver tendo. Os filhos de Deus precisam aprender a viver sendo filho de Deus. E sendo filho de Deus, nós precisamos aprender e crer que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém? Então vamos começar? Bem, o tema de hoje, eu escrevi aí para vocês, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você lembrar de alguém nesse tempo, marca lá, deixa Deus falar, tá bem? Eu quero começar falando para vocês, contando para vocês um testemunho. Eu fui fazer uma viagem missionária na África, foi a segunda vez que nós fomos na África.
E nessa viagem missionária, a gente foi bem assim para o norte da África, para um lugar muito pobre, um lugar assim de muita pobreza. E a gente estava em Nampula, em Moçambique, mas teve determinados dias que nós fomos para uma aldeia que se chamava Chocas. E lá nessa aldeia não tinha nem luz, gente. A gente tinha que passar um filme lá, né, na linguagem de Macua, sobre Jesus. A gente levou até gerador. Mas eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive nesse lugar. Eu e meu marido fomos com 17 jovens. E eu fui muito advertida pelo nosso amigo missionário que morava lá na época, que eu tinha que ter muito cuidado com aqueles jovens. E para ir para esse lugar, eles tinham que ir calçados com meia, com calça comprida, com tênis, porque ali tinha manifestado um bicho de pé, que ele entrava no pé e ele saía comendo o pé todo. Então nós fomos ali com muito zelo. Eu adverti todos aqueles jovens meus. E quando foi no final desse dia, quando nós terminamos a missão, a gente estava terminando de passar o filme sobre Jesus, eu cheguei assim na frente do telão, tinha muitos jovens dormindo. Eles dormiam naquela areia que os nossos jovens não podiam colocar os pés. Eles colocavam, o rosto deles estavam sobre a areia que os nossos jovens tinham que ir de tênis, de meia, de calça comprida. E ali naquele momento eu tive uma visão de várias cobras andando sobre aquele lugar. Nem sei o que fala, mas eram muitas cobras, sabe? Muitas cobras andando sobre aquele lugar. E ali naquele momento eu falei ao meu coração, eu falei: Senhor, como é difícil pregar o evangelho aqui nesse lugar. Como é difícil. Gente, mas foi na mesma hora, o Espírito Santo me respondeu assim: filha, aqui não é difícil. Difícil é pregar o evangelho onde você mora. E nessa época eu morava num condomínio de prédios de luxo. E ele me disse que a dificuldade de pregar o evangelho era ali naquele lugar. Por quê? Porque ali naquele local onde eu morava, o Deus deles era mamão. A segurança deles era dinheiro. O refúgio deles era viagem. E eu tinha vizinhas que elas implicavam comigo por causa do entra e sai de gente que tinha na minha casa. Era algo assim, eu lembro que quando eu morava nesse condomínio, eu pegava os funcionários da minha torre, levava eles para a cozinha da minha casa para lanchar e levava eles para a sala da minha casa para tocar um piano para eles, e eu tinha um café com eles uma vez por mês. E muitos moradores começaram a implicar porque eu estava pegando os funcionários do prédio uma vez por mês, levando para dentro da minha casa e oferecendo um café para eles. Por que que isso acontece, gente? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos vigiar. Sabe por quê? A Bíblia, ela não te ensina apenas a ser uma mulher próspera. Ela também te ensina a ser uma mulher pobre. Aqui em Provérbios 28, versículo 22, diz assim: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Aqui está falando que quem corre atrás da riqueza é consequência, vir atrás dele a pobreza. Eu peguei na versão a mensagem, fala assim: o avarento, ele tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará mal. A avareza. Avareza é aquele desejo desenfreado que solta do nosso coração, que a gente nunca está satisfeitas com nada.
A gente nunca está transbordando de alegria, a gente nunca está grata, a gente sempre está alimentando o nosso coração para ansiar, para querer mais alguma coisa. E o livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ou seja, aqui o Senhor nos explica que a gente não precisa ser avarenta. Por quê? Porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, a graça dele nos basta. Se Ele está conosco, Ele vai nos sustentar. Se Ele está conosco, Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele não só fala, deixa de ser avarenta. Não, Ele fala, seja a vossa vida sem avareza, de maneira alguma eu vou te deixar. Eu nunca, gente, eu acho tremendo, porque aqui ele usa duas palavras juntas. Nunca, jamais te abandonarei. Esse versículo é uma injeção de ânimo para a gente lutar contra a avareza no nosso coração. Nós precisamos entender que a avareza, essa correria atrás de coisas dessa vida, de coisas materiais, não pode ser algo normal na nossa vida. Gente, a gente nunca vai ser curada disso por completo. Não, eu não vou, você não vai, porque nós temos esse instinto de sobrevivência, nós temos esse instinto de querer crescer. A gente que é mulher, a gente gosta de uma bolsa, a gente gosta de um sapato, a gente gosta de uma roupa, mas nós precisamos falar para nossa alma que ela não pode crescer mais do que já é. Por quê? Porque a gente tem que ter equilíbrio nessa área da nossa vida. A gente tem que fazer como Davi fazia. Davi dava ordens para a alma dele. A gente tem que aprender a ir num lugar, querer uma coisa e falar assim, não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Então, aquieta. Claro que muitas vezes nós não vamos vencer, mas nós precisamos entender que isso não é normal. A gente viver querendo qualquer coisa mais do que nós queremos o Senhor. Isso é o resumo de tudo. Por que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Essa mentoria, como que é o nome que eu dei a essa mentoria? O poder de amar a Deus. Nós estamos aprendendo aqui o poder de amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, é isso que precisa ser o nosso guia, é isso que precisa ser aquilo que comanda, que coordena a nossa alma. Vocês estão entendendo? Precisa ser isso que ocupe o nosso pensamento. Como Paulo fala, eu esmurro meu corpo, eu julgo meu corpo à escravidão, para que aquilo que eu quero fazer eu não faça e aquilo que eu não quero fazer eu faça. E nós temos um exemplo na Bíblia muito forte, meninas, que é o de Salomão. Eu peguei 2 versículos aqui em livros diferentes. Olha o que fala tanto em 1 Reis como 2 Crônicas. Fala assim, 1 Reis 10, versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. 2 Crônicas 9, versículo 22, fala assim, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. 2 versículos iguais, em 2 livros diferentes, falando aquilo que Salomão adquiriu. Daí, qual que é a conclusão de ter tanta riqueza, de ter tanta sabedoria? Eclesiastes 12, versículos de 12 a 14, nos conta o fim de Salomão. Nos conta o que tanta riqueza, o que tanta sabedoria fez na vida dele. Vamos lá. Demais, filho meu, atenta. Isso aqui é o homem que foi mais rico e mais sábio do mundo, nos dando conselho nessa manhã, tá bom? Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O homem que foi o homem mais rico e mais sábio do mundo está nos dando o conselho. Que conselho? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É 1 Reis 10, 23, gente. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso precisa ser um princípio na nossa vida. Gente, é tão sério essa área de riqueza, essa área de poder, essa área de materialismo, que vocês sabem que o Sermão da Montanha, quando Jesus ele pronunciou ali o Sermão da Montanha é tipo assim, o ápice, como se fosse da nossa Constituição Federal. O Sermão da Montanha é o que há, gente. São os princípios básicos do cristianismo. E aqui no Sermão da Montanha, em Mateus 6, versículo 24, olha o que o próprio Jesus Cristo diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A busca pelas riquezas, a busca pelo poder, corrompe o nosso caráter. Tem uma facilidade muito grande de corromper o nosso caráter. Agora, a nossa busca por conhecer a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, aperfeiçoa o nosso caráter e nos fortalece para cada dia mais sermos a imagem e semelhança dele. O que Satanás tenta a todo tempo é oferecer para nós, para quem? E eu vou te falar uma coisa, ele oferece de uma maneira assim especial, com promoção para os filhos de Deus. Porque quem é dele, ele vai ali alimentando mesmo. Já vira algo praxe, não é meu mesmo, já está aqui mesmo, nessa leva mesmo, já vai cair para o inferno comigo mesmo. Agora, Satanás, ele tem uma especialidade em oferecer para os filhos de Deus, sabe, riquezas, poder. Sabe para quê? Para que eles se afastem do propósito de Deus. Porque quando um filho de Deus está posicionado, o inferno é esvaziado. Vou repetir. Quando um filho de Deus é posicionado, o inferno é esvaziado. É esvaziado. Satanás, ele fez isso com o próprio Jesus. Quando Jesus passou ali 40 dias, que ele foi enviado pelo próprio Espírito para o deserto, para ser tentado ali 40 dias. Quando ele voltou ali daquele lugar, em Mateus 4, versículos 8 a 10, a Bíblia fala o seguinte, que levou o diabo a um monte muito alto, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto eu te darei. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou-lhe, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu quero gerar uma pergunta no teu coração, minha irmã. Será que hoje você está posicionada em Cristo a ponto de você, quando Satanás te oferece os banquetes deste mundo, você vira para ele e fala, retira-te, Satanás. Eu não vou te adorar através do que você me dá. Eu não vou te adorar através do prazer que você quer promover na minha alma. Eu não vou te adorar. Eu nasci para adorar o meu Deus. Eu nasci para dar honra e glória somente ao meu Deus. Ei, irmãs preciosas, amadas, se nós não estivermos fortalecidas nele, na força do poder dele,
nós não vamos conseguir repreender e muito menos ordenar Satanás para sair, para parar de nos oferecer. Ele vai continuar ali nos intimidando, ele vai continuar ali remoendo, sabe? Trazendo aquelas ofertas, sabe? Aquelas ofertas assim, meu Deus, aquelas ofertas desejáveis, aquelas ofertas que você fala, uau! Nós precisamos aprender a dar ordem para Satanás se retirar da nossa vida, entendendo que nós fomos chamadas para adorar e cultuar somente ao nosso Deus. Amém? Vamos lá agora para Atos 4. Nós vamos começar a ler em Atos 4, no versículo 36, e vamos ler até Atos 5, versículo 11. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a ter olhos para essa palavra, sabendo que ela é viva, sabendo que ela é eficaz, sabendo que ela é mais... ela é daquelas que é mais operante, né, do que uma espada de dois gumes. E é nela que nós vamos voltar os nossos olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Atos 4, versículo 36. Só lembrando vocês que Atos, ele nos ensina a respeito do início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali o início da igreja primitiva, onde Jesus Cristo ele foi elevado aos céus e os discípulos dele começaram um novo tempo, onde eles foram chamados de, pela primeira vez ali na cidade de Antioquia, de cristãos, tá bom? Então, o livro de Atos é o livro do nascimento da igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo hoje na terra, que é manifesta para manifestar a glória dele aqui, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Atos 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, ele vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora vamos para o Atos 5, versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, ele depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração, para que você mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Bem, aqui no início da igreja primitiva, quando nos ensina que o povo, eles se reuniam ali. Ninguém passava dificuldade. Por quê? Porque todo mundo entregava seus bens e ali eles dividiam os bens para que todos pudessem ser mantidos e sustentados. E José, ele fez isso. Ele vendeu um campo dele e depositou-lhe aos pés dos apóstolos para que aquele valor pudesse ser dividido para que sustentasse aquele grupo, né, de missionários, que eram os cristãos que estavam começando ali.
Porém, a gente percebe aqui Satanás entrando de uma maneira sorrateira já dentro da igreja, através da vida de Ananias e Safira. Estava tudo bem, eles estavam vivendo milagres, prodígios, maravilhas, mas aqui a gente vê que entra problema com dinheiro, mentira e poder. Ananias e sua mulher Safira, eles eram cristãos. Mas eles eram aqueles cristãos que não queriam se submeter ao processo. Eles eram cristãos que não olhavam para Jesus. Eles não deviam nem saber muito bem, de fato e de verdade, como teria sido a caminhada de Jesus na Terra. Porque quando você sabe aquilo que Jesus realmente fez por você, você não coloca os olhos em pessoas, você passa a colocar os olhos neles. E aqui é muito claro que Ananias e Safira estavam com os olhos sobre José, aquele que tinha como sobrenome Barnabé. E quando Barnabé fez aquela boa ação, as pessoas com certeza se alegraram. Ananias e Safira, eles queriam fazer a mesma coisa, porque eles queriam poder de serem reconhecidos como Barnabé foi ali naquele momento. Mas a presença do Espírito Santo de Deus era algo muito forte no meio deles, muito forte. Ali, o Senhor agiu com uma maneira muito assertiva, porque a igreja estava começando. E tudo que está começando precisa ter uma base sólida, sabe, uma base forte. Por isso, Ananias e Safira, eles foram consumados. Veja bem, aqui, eles venderam um terreno. Eles mentiram o valor do terreno, deram apenas... Mas ninguém pediu para eles venderem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não te pede nada. Mas ainda assim, Ele quer o seu tudo. E eu posso te falar algo? Quando você vive uma vida entendendo que tudo que você tem é dele, você para até de falar, Deus me pediu isso, Deus me pediu aquilo, Deus me pediu aquilo outro. Ei, preciosa, a única coisa que Deus pede é o teu coração. Porque a partir do momento que Ele tiver o teu coração, Ele vai ter tudo na tua vida. A partir do momento que Ele tiver acesso ao teu coração, você vai poder cantar, teu, tudo é teu, tudo é teu. Deus não pede cabelo. Deus não pede muitas vezes você andar com roupa de saco. Deus não te pede nada, querida. Ele te pede tudo. E esse tudo vem do teu coração. Vem do teu coração. E muitas vezes nós falamos para as pessoas, ai, Deus me pediu isso, Deus me pediu aquilo, Deus me pediu... Cuidado, cuidado. Para você não falar o nome de Deus em vão. A única coisa que Deus quer de você é o teu coração. Sabe por quê? Tudo que você tem é dele. Como que Deus vai... Eu creio de todo o meu coração, quando a pessoa sabe o que fala ali no Evangelho de João, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Se você sabe que tudo que você tem vem de Deus, você não vai escutar Ele te pedir nada não, querida. O que você vai escutar Ele te pedindo são as palavras dele que estão na Bíblia. Para de mentir, para de fofocar, para de se vestir erroneamente. O que Ele te pede está na palavra. Está na palavra. Ele não vai ficar te pedindo coisas que estão aqui. Ah, não, corta o meu cabelo. Ah, não, eu tenho que andar de saia. Ah, não, eu tenho... Ei, cuidado para você não confundir isso. Cuidado para você não confundir se muitas vezes você está falando para as pessoas que Deus te pede que você é boazinha demais. Sabe como é que chama isso? Chama falsa humildade. E muitas vezes querer aparecer, sabe, diante das pessoas. Hoje em dia, o maior desequilíbrio dos crentes, são duas coisas. É a busca pelo poder e a falsa humildade. Aí está o desequilíbrio dos crentes. Em vez da gente buscar um aperfeiçoamento de caráter, a gente está buscando poder. A gente vai, né? Anda longe para ir nos cultos de prodígio, de milagres e maravilhas, mas a gente não quer fazer um propósito de calar a boca. A gente não quer fazer um propósito de não falar mal da irmã. Ah, e outra coisa, a gente não quer confrontar uma irmã. Porque Jesus Cristo, Ele não falou assim que bem-aventurados são aqueles que andam em paz, não. Não. Presta atenção.
Ele falou que bem-aventurados os pacificadores. Cuidado, minha amiga, minha irmã preciosa, para você não estar fugindo de uma situação a qual você vai ter que confrontar. Porque só resolvemos muitas coisas em família quando nós confrontamos. Recentemente tivemos um alinhamento familiar aqui dentro de casa, eu, Marcelo e os meninos, uma reunião difícil de alinhamento. Por quê? Porque eu louvo a Deus. Eu tenho um marido que confronta os problemas. Eu tenho um marido que coloca a gente ali, ó, na mesa, sabe? Fecha a gente dentro de um quarto e ele traz confronto para trazer solução. E ele tem me ensinado que é necessário confrontar. Não é porque, presta atenção, não é porque a irmã é boazinha, que ela serve na igreja, que ela faz tudo, que você não vai confrontar ela, não. Ah, mas se eu confrontar ela, ela vai parar de servir. Se ela parar de servir, dá graças a Deus. Mas não deixa de confrontar uma situação porque a pessoa te dá alguma coisa em troca, não. O que Pedro fez aqui? O que Pedro fez com Ananias e Safira? Pedro confrontou Ananias e Pedro confrontou Safira. Pedro não estava preocupado com o valor da propriedade, não. Pedro, ele estava preocupado em saber que ele carregava o Espírito Santo e saber que o Espírito Santo, ele exorta, ele confronta, ele ensina. Sabe? A igreja de verdade, existe um dom na igreja que chama-se dom de exortar. O dom de exortar. E muitas vezes a igreja não tem feito isso, porque às vezes o dízimo do irmão é alto, porque a irmã segura as pontas tudo da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja que começa a funcionar assim, ela não vai ter unção. Porque não é uma igreja que depende de Deus, é uma igreja que depende do serviço e do dinheiro das pessoas. Nós não podemos viver de forma a depender, sabe, do dinheiro das pessoas, do serviço das pessoas. Servir na igreja é mais do que obrigação nossa. E detalhe, não é servir fazendo tudo, é fazer as obras que Deus nos chamou para fazer. Que Deus nos chamou para fazer. Amados, Ananias e Safira morreram. E quando eles morreram, a Bíblia fala que caiu um temor muito grande sobre todos aqueles que estavam vendo isso. Sabe por quê? Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo ela está sem temor por falta de verdadeiros Pedros, que confronta, que olha nos olhos, sabe? Que fala assim, não, eu não quero isso. Ei, irmão, eu prefiro que você pare de fazer tudo que você está fazendo, porque eu não dependo de você, eu dependo de Deus. E você volte lá e conserte. Não, eu não quero. Ei, irmã, não, mas eu quero oferecer tantos milhões para a igreja. Não, irmão, eu não quero. O que eu quero é que você busque um caráter aprovado. Não, eu não quero. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Serviço também é transformado em dinheiro. E também é o amor ao lugar errado. Através aqui de Atos 5, a gente vê que entrou na igreja a mentira por causa de dinheiro, por causa de poder. Nós precisamos guardar o nosso coração e sondar o nosso coração para ver quem a gente realmente está amando, quem a gente realmente está colocando em primeiro lugar. Guarda algo no teu coração, minha irmã. O confronto, a exortação, ela vem do alto. Ela vem do alto. Ela vem do alto. Que o Senhor levante nessa manhã no nosso meio aquele espírito de ousadia, aquele espírito de intrepidez, para a gente saber que a gente não depende de homens, para a gente saber que a gente depende do Espírito Santo de Deus. E nos ajude a nos posicionar como Pedro estava posicionado, cheio do Espírito Santo de Deus. E nos dê a graça de vencer e de prosseguir. Em nome de Jesus Cristo. Amadas, o dinheiro, ele é mencionado muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes. Tem uma versão que o dinheiro é mencionado por volta de 140 vezes.
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem mais de 2,3 mil versículos que tratam sobre dinheiro e administração financeira. Para vocês terem uma ideia. Jesus, o maior líder de todos os tempos, ele nos deixou muitos ensinamentos sobre dinheiro. Amadas, foram mais de 20 parábolas sobre esse tema. Forte, né? Não é muito forte? Nós poderíamos ficar aqui fazendo uma série, uma mentoria só falando sobre isso. E hoje, a maioria dos escândalos acontecem por quê? Porque as pessoas perdem o limite. Elas avançam o limite do que está escrito na palavra de Deus e elas começam a correr atrás do que a carne delas desejam e sobre aquilo que traz o favor, que traz o bem, tá tudo arrumadinho, mas na verdade a vontade de Deus já está fora daquele lugar ali há muito tempo. A vontade de Deus já não é mais manifesta ali naquela congregação há muito tempo. Por quê? Porque não teve confronto. O Espírito Santo não tem liberdade de agir, porque tem pessoas boas que manifestam falsa humildade. E elas não precisam de mão passada na cabeça, elas precisam de confronto. Porque o que essas pessoas precisam para vencer não é passar a mão na cabeça, não é elogio, é confronto. Não existe uma liberdade maior do que um confronto na pessoa que está sendo ali bajulada porque ela faz tudo. Não existe. Para a gente terminar, vamos lá para 1 Timóteo 6. Amadas, eu tenho aprendido, essa semana eu estou em Timóteo. Essa semana eu estou estacionada ali no livro de Timóteo. E se tiver um homem, né, se tiver um livro, né, que nos ensina a respeito de caráter, sabe, de caráter, é o livro, é a carta que Paulo escreveu para Timóteo. E sempre me impactou muito, porque ali em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala assim, que em breve ele vai mandar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, primeiro ele fala, né, que Timóteo ele tem um caráter aprovado. Acho isso tremendo. Não, eu vou enviar Timóteo porque ele tem um caráter aprovado. E detalhe, Timóteo, ele não busca os próprios interesses dele. Timóteo, ele busca os interesses do próprio Jesus Cristo. Então, se você quer aprender sobre caráter, se você quer aprender a se posicionar de maneira que quando Deus te chamar para consolar, você vai consolar. E de maneira de que quando Deus te chamar para exortar, você vai exortar, mergulha no livro de Timóteo, minha irmã. Eu estou estacionada em Timóteo esta semana. E aqui em 1 Timóteo 6, versículos 3 a 10, Paulo escreve assim para Timóteo. Timóteo, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é enfatuado. Ele não entende, mas ele tem mania por questões e contendas de palavras que nascem da inveja, da provocação, das difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e eles são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ei, vocês pegaram? A falsa humildade é fonte de lucro. Não se trata de ser boazinha, não, querida. Se trata de você ser de verdade. Não se trata, querida, de você fazer ser um bombril na igreja, não, querida. Se trata de você ser de verdade, você sondar o teu coração, do seu coração ser puro, de você honrar quem precisa ser honrado, de você servir quem realmente precisa ser servido. Se trata de um posicionamento de coração e não de entender que a sua bondadezinha, a sua piedade é fonte de lucro. Não, não é isso. E ele continua, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada nós temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada,
e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 10. Deixa eu só ver aqui, 1 Timóteo 6, versículos de 3 a 10. Olha, deixa eu achar aqui em outra versão muito assim, confrontadora. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha só, eu vou ler aqui com vocês na versão A Mensagem. Vamos ler, que a palavra é tão linda, né, gente? Vamos ler aqui na versão A Mensagem. 1 Timóteo 6, versículos de 3 a 10. Aqui na mensagem eu vou começar no 2, tá? Esses são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue, Timóteo. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e nossa instrução piedosa, diga o que eles são. São rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofocas. De vez em quando, há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucros, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Yes! Olha isso, gente. 1 Timóteo 6, versículo 6, na versão A Mensagem. Uma vida consagrada a Deus traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão e mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro, ele se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Aí, você pode estar falando assim, não, mas eu não lidero nada. Queridas, principalmente se você é uma mulher casada, se você tem filhos, você lidera a sua casa. Não, mas quem lidera a minha casa é o meu marido. Não, abaixo dele é você. Quem edifica a sua casa é você. E muitas mulheres, eu tenho percebido, que elas têm liderado de modo a fazer do marido um capacho. Porque o marido só é valorizado quando ele trabalha igual um condenado para dar as coisas para ela. O marido é valorizado não é por aquilo que ele é, não é por ser um homem de Deus, por buscar a Deus, não. É por aquilo que ele faz ou deixa de fazer na vida da mulher. Tem mulher que faz do marido um capacho, que não deixa o marido fluir. O marido só flui dentro de casa. Porque se ele querer fluir fora, misericórdia. A irmã já começa a debater, a irmã já começa a ficar endemoniada. Porque tem mulheres que são tão apegadas em ter, que os maridos dela nunca vão cumprir o propósito de Deus. E um dia não vai ser cobrado deles, vai ser cobrado da mulher, porque é ela que prendeu ele. Cuidado com o nível de liderança sua dentro da tua casa. E como você tem sujeitado ao seu marido aos prazerezinhos que você quer. Cuidado para você que tem ficado emburrada porque você quer às vezes um vestido. E seu marido não te dá um vestido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode sim te dar um vestido? Claro que Ele pode. Mas Ele também pode tirar esse desejo seu de ter esse vestido. Porque Deus sabe. Ele conhece o teu coração. E Ele não trabalha de modo a te adornar. Ele trabalha de modo de te adornar de dentro para fora. E não de te adornar de fora para dentro. Cuidado com o que você faz. Com a vida do seu marido. Cuidado com o que você está sugando dele. Porque muitas vezes a mulher suga do marido tanto, sem perceber, mas é porque ela ama mais outras coisas do que o próprio marido. Você foi chamada para ser ajudadora. Você foi chamada para enviar o seu marido.
Você foi chamada para liberar ele de cumprir o propósito de Deus. Sim, ele tem que cuidar de você. Ele tem que te amar como Jesus ama a igreja. Mas eu quero te falar algo acima dele. Tem um Deus que é o seu pai, que cuida de você. Que ainda que até mesmo o seu marido te abandone, que ainda até mesmo que o seu marido não te trate bem, o Senhor, ele nunca, ele jamais, ele vai te abandonar. Ele nunca, jamais ele vai te abandonar. Sabe? E o desejo do meu coração nessa manhã é que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para a gente realmente ver onde está o nosso coração. Eu quero terminar com o versículo aqui lá do Sermão do Monte, que eu falei para vocês que Jesus disse que é igual uma instituição da Constituição Federal, que fala assim, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora preste atenção. Ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então aqui nós temos dois patamares. Aqui está o nosso Deus, Pai, Todo-Poderoso, e aqui está o diabo, que é representado por Mamon, que é representado por aquele Deus de dinheiro da avareza. Não tem como você adorar os dois. Porque se você estiver adorando o de cá, você vai aborrecer o de cá. Se você estiver devotando, né, fazendo uma vida de devoção de cá, você vai desprezar ao de cá. Eu quero gerar uma pergunta no seu coração para que você possa gerar ela todos os dias. Quem que você está aborrecendo? Quem que você está dando devoção? Essa é uma pergunta diária, meninas. Essa é uma pergunta que nós precisamos deixar em questão com toda a nossa vida. A todo tempo, nós precisamos deixar essa pergunta de Senhor, eu estou te aborrecendo ou estou te amando? Senhor, eu estou tendo devoção ao Senhor ou eu estou te desprezando? Porque aqui é muito claro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe? Então, amadas, eu peço ao Pai que em nome de Jesus Cristo essa graça venha sobre mim e sobre cada uma de vocês essa manhã. Que o Senhor possa mesmo abrir os olhos nossos espirituais. Que o Senhor possa mesmo, se for necessário, voltar a gente meditar nessa palavra. Quantas vezes for preciso. Clamar que o Espírito Santo de Deus, ele fale conosco. Para que a gente possa entender, para que ele possa nos mostrar onde está o nosso coração. Como tem sido dirigido o nosso coração. Que ele nos dê graça para a gente entender que existe poder em amar a Deus e não amar as riquezas, não amar as coisas que a terra produz. Eu sei que isso é uma palavra confrontadora, eu sei que isso é uma palavra bem difícil, eu sei que isso é uma palavra assim, muito, mas muito difícil mesmo, sabe? Eu sei que é, mas que essa frase possa mesmo ter impacto ao nosso coração. Senhor, eu estou aborrecendo o Senhor, ou eu estou tendo uma vida onde eu estou te dando devoção todos os dias. O que que tem assim, realmente transbordado no meu coração? Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. É impressionante o tanto que o Senhor é real, o tanto que o Senhor é lindo, o tanto que o Senhor age, mesmo nas nossas falhas, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa falta de entendimento de tudo, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. E ela é algo que a gente não tem por medida. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse banquete, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado, Pai, por essa aula, Senhor. Que aula, Jesus. Que aula, Pai. Que ensinamento, Senhor. Mas, Pai, que as sementes, ó Deus, que foram liberadas, Pai, sobre nós aqui, Senhor, que elas possam, em nome de Jesus Cristo, Pai, serem guardadas no mais profundo do nosso coração, Pai. Que as sementes, Deus, que foram liberadas sobre nós aqui, Pai, possa fazer de nós mulheres fortes, corajosas, mulheres que têm entendido, Deus, o processo de aprenderem tanto ser ensinadas, consoladas, exortadas, ou ter que fazer qualquer uma dessas coisas, mas que o Teu Espírito Santo possa ser vivificado dentro de nós e a gente ter a plena convicção, Pai, de quem a gente carrega, Senhor.
Pai, nós precisamos de força do Senhor, nós precisamos da graça do Senhor. Nós nos apegamos nessa manhã, Pai, na Tua graça. Nós nos apegamos nessa manhã na Tua graça, no Teu favor, Pai. Porque não tem nada a ver com o merecimento, não tem nada a ver... Não, Pai, é na graça do Senhor que nós nos apegamos. E eu te peço, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a nos voltar para o Senhor, a adorar ao Senhor, a ter uma vida de devoção ao Senhor e a aborrecer, Deus, tudo aquilo que vem de contrário. Desprezar, Deus, na nossa vida, tudo aquilo que vem, Pai, contra nós. Nos fortalece, nos levanta, nos sustenta e nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meninas, não saiam daí. O Mulheres Instando Mulheres é uma agência missionária. Eu preciso de vocês. Eu vou postar. Comenta o que você recebeu. Gente, às vezes eu fico impressionada com vocês, porque nós somos mais de 300 mulheres aqui. Vai lá, 20, 30 comentários. Eu preciso de vocês para que essa agência dê um boom, para que a gente possa levar o evangelho até os confins da terra. Amadas, o último livro que eu lancei, nós doamos 700 livros para as mulheres que estavam na conferência. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu preciso de vocês para que a gente possa alcançar mulheres. A gente não faz nada sozinha. Amém? Então comenta, marca uma mulher, printa a página, fala, gente, vem para essa mentoria, ela é gratuita, sua vida vai mudar. Preciso de vocês, ninguém faz nada sozinho no reino. E é muito gratificante sentar numa mesa com mulheres tão abençoadas, que tem tanta sede do Senhor, que para numa quarta-feira de manhã para se alimentar das coisas do alto. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Que você seja uma mulher que leva a bênção do Senhor, independente se você está vendo ela ou não na tua vida. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês demais. Beijo!